Olá pessoal, eu sou o Bruno e vamos começar mais um vídeo aqui no canal sobre Python. E o vídeo de hoje vai ser muito interessante, vamos falar sobre análise temporal. Ok, o que vai ser isso? Vamos começar aqui então, que eu vou no decorrer do vídeo vou explicando para vocês o que nós vamos analisar. Inicialmente vamos executar essa primeira célula somente com algumas bibliotecas. Algumas a gente nem vai utilizar nesse vídeo aqui inicialmente, mas vamos importar principalmente a biblioteca pandas e a datetime. E também vamos importar também a matplotlib para a gente fazer alguns gráficos aqui básicos. Ok, vamos então para a nossa próxima célula. E o que vai ser o vídeo de hoje então? Nós vamos analisar uma produção de veículos automotores no Brasil. Então, existe um site aqui do próprio governo, né, uma API do próprio governo, onde nós vamos conseguir trazer esses dados. E aí aqui eu trouxe aqui ó, os dados, então vai ser a forma lá da biblioteca pandas, né, pd.readTable, e eu vou colocar aqui qual é o meu caminho de rede, onde eu tenho esse arquivo, né, CSV, e vou colocar aqui qual é o meu separador, e vocês estão vendo que é um separador ponto e vírgula. Vou analisar esse meu data frame, né, que eu estou importando aqui para dentro, e vamos observar. Nós temos aqui então uma coluna, um índice, né, que vai de 0 até sei lá quanto, uma coluna de data e uma coluna de valor, certo? E no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui para vocês, eu vou até trazer aqui ó, uma nova célula, e vamos, por exemplo, ver aqui ó, dados.info, para analisarmos aqui como é que estão esses dados. Então, nós percebemos aqui que nós temos as duas colunas, né, que está como data como objeto e o valor como int. E nós temos aqui também uma informação dizendo qual é o tipo do nosso índice, ok? Então, nosso tipo de índice é esse aqui, ó, de 0 né, até 346, ou seja, ele é incremental, começando do zero. Para a gente fazer as análises temporais aqui no Pandas, nós temos que ter um cuidado especial, que nós temos que transformar essa nossa coluna aqui de data em índice, ou seja, ao invés de trazer isso aqui como 0, 1, 2, 3, nós vamos colocar essa data aqui em específico para que fique mais fácil de fazer a análise temporal. Vamos ver como é que isso funciona. Então, eu já trouxe aqui para dentro aqui já pronto, como é que vai funcionar. Então nós temos o caminho aqui, assim como é no outro, ok? E vamos aqui na hora de importar fazer algumas alterações. Então eu coloquei o caminho, coloquei qual é o separador, e aqui ó, eu estou informando para na hora de fazer essa leitura, qual é a coluna que eu configuro como data. Vocês perceberam que aqui a coluna data está como objeto, e eu quero que essa coluna venha como data, como datetime, certo? Então parse dates data. Então isso é um componente muito importante aqui na hora de você importar os seus dados e fazer uma análise temporal. Uma outra informação que também é importante e é muito relevante é esse index call, ou seja, ao invés de trazer essa informação aqui como 0, 1, 2, 3, que é o padrão do Pandas, eu quero que ele me traga a coluna data como uma coluna de índice. Ou seja, eu já alterei o meu índice do meu data frame para a coluna data, que é a específica que eu quero analisar. E coloquei aqui também um date parser aqui, que é só para ver esse formato aqui, ó, como dia, mês e ano, certo? Só para eles entenderem aqui certinho. Vamos executar então essa minha célula e vamos ver como é que ele se comporta. Então olha só que interessante, antes nós tínhamos um índice que iria de 0 até sei lá quanto, e agora nós temos aqui o índice. Vocês observam que a coluna data agora, né, que está como índice aqui, ela está um pouquinho mais baixa do que o de valor, e nós temos uma única coluna agora, chamada valor. Se vocês agora fizerem aqui um dados.info, olha que interessante, nós temos aqui então uma coluna de valor, né, que é a índice 64, e nós temos aqui agora ó, o índice como datetime. É isso que nós queremos que o nosso índice seja como datetime. E ele vai ter, ó, vai ser um intervalo de 1993 até 2021, 11/1, ok? Então, já podemos agora fazer as análises temporais aqui agora. Então, como é que nós podemos fazer? Por exemplo, podemos fazer aqui um dados.plot e vou colocar aqui um fix size igual e vou plotar aqui um gráfico bem pequeno só para a gente
observar como é que estão esses nossos dados em um gráfico, tá? Então, coloquei aqui um dados.plot, vamos ver como é que ele fica, e olha que legal, interessante, né? Então aqui nós estamos analisando a produção de veículos no Brasil, e nós vemos aqui no gráfico de 94 até 2021 como é que como é que foi o comportamento dele. Então, tendo um gráfico já fica mais fácil de visualizar. Vamos continuar então a nossa análise temporal aqui. Então vamos supor que você precise, um recurso muito interessante é você analisar de uma forma diferente os seus dados, né? Vamos supor que a gente queira agrupar os nossos dados. Nesse nosso caso aqui, a gente quer fazer, por exemplo, a nossa análise aqui, né? Ela está, né, por mês, certo? Então nós temos 93.1.1, 93.2.1, 93.3, ou seja, eu estou vendo uma análise mensal. Vamos supor que agora eu não queira fazer essa análise mensal, eu quero fazer isso por 2 meses ou por 3 meses, eu quero alterar a minha unidade. Como é que nós vamos fazer isso aqui dentro do Pandas? Muito simples. Nós temos um recurso chamado rsample, que vai fazer, né, essa alteração aí de base. Nós vamos fazer isso aqui para um bimestral e um trimestral, só para vocês verem como é que funcionaria. Vai funcionar da seguinte forma, eu vou botar aqui o nome da minha nova variável, tá? Eu vou transformar isso, vou colocar aqui meus dados principais, então dados.rsample, assim como está ali escrito ali em cima, né? E vou colocar aqui a unidade que eu quero. Nesse caso, eu quero por 2 meses, então o formato padrão aqui dentro do Pandas vai ser 2M, ok? E vou colocar aqui, ó, que eu quero essa análise, né? Eu quero ela por uma média. Vou aqui colocar um bimestral.read, só para a gente visualizar aqui os dados certinho. Legal, então vamos ver o que está mostrando aqui. Então esse bimestral aqui, eu peguei os meus dados principais que estavam mostrando mensalmente, fiz uma alteração de base e coloquei para uma análise bimestral, ou seja, 2 meses. E fiz uma média. O que isso aqui está fazendo? Então, ó, eu comecei aqui, ó, 1993, mês 1, depois, ó, pulei 2 meses, 1993, mês 3, 1993, mês 5, mês 7 e assim por diante. Ou seja, eu fiz aqui uma média e estou mostrando agora os valores por bimestral, um outro período, antes estava mensal e agora estou analisando meus dados de uma forma por 2 meses. E eu posso fazer isso a mesma coisa aqui para o trimestral. Então, se eu fizer aqui por trimestre, ele vai funcionar da mesma forma, vai ser dados.rsample, vou colocar aqui o Q maiúsculo, tá? E min, para mostrar aqui pelo valor da média, tá? Vou fazer aqui trimestre.read e vamos visualizar aqui os dados. Então, a mesma coisa, então nós estamos analisando agora de trimestral, ok? Legal. Agora vamos fazer também um outro tipo de análise aqui, também se comportando, né, temporariamente, temporal, vai ser uma análise de tendência, ou seja, eu quero fazer janelas móveis. Vamos fazer da mesma forma, por bimestral e trimestral. E como é que vai funcionar aqui, tá? Eu estou analisando os dados mensalmente e eu quero que ele faça uma janela móvel de 2 meses. O que vai ser isso? Então, eu vou criar tipo uma caixa aqui, que é um indexador, tá? Então, ó, pedir.api index, vou criar uma caixa do tamanho igual a 2, vou fazer uma média, e aí, ó, essa média ele vai ter aqui, ó, do tamanho 2 também, minha média, e vou fazer um shift nessa média, um deslocamento da janela de 2 meses. Só para a gente ver aqui como é que comporta essa célula. Então, o que acontece? Ó, os 2 primeiros aqui eu não tenho os dados, ele vai ficar em branco. E a partir desse terceiro mês aqui, eu já vou pegar a média dos últimos 2 aqui. Então, ele vai pegar lá os valores desse 93.1.1, 93.2.1 e vai trazer a média aqui para mim. Posso fazer essa mesma coisa aqui com a janela móvel para 3 meses, então a única coisa que a gente vai mudar aqui é esse nosso shift, né, deslocamento da janela de 3 meses. E
Pronto, nós também vamos ter os 3 primeiros aqui, os 3 primeiros meses em branco e vamos trazer a média dos 3 primeiros meses. Então, por exemplo, se eu vou analisar o mês 8, ele está analisando o 7, o 6 e o 5 aqui para a gente fazer essa análise, tá? Isso é legal. Agora vamos ver aqui também a análise de sazonalidade. O que seria essa análise de sazonalidade? Nós queremos ver exatamente aqui nesse gráfico aqui, ó. Cadê o gráfico? Esse de cá. Nós queremos ver quais são os picos dele, né? Tipo, os valores máximos aqui de cada um desses gráficos, para a gente conseguir fazer uma análise interessante de sazonalidade, tá? Então, aqui dentro do Pandas, nós podemos fazer isso dessa forma. Então, vou pegar aqui, ó, dados.diff, certo? Dentro do dados.diff, eu vou fazer um plot. Então, dados.diff.plot e vou colocar aqui um fill size. Um fill size de 15,6. Assim como eu fiz lá no outro também. Então vamos ver como é que vai ficar agora os dados. Vocês vão ver que vão ficar bem diferentes do que a gente tinha mostrado lá atrás. Então, ó, olha que interessante. Ele tira essas, né? Como é que é? Nesse gráfico aqui, ó, ele tira esse negócio, né? De comportamento de subida, descida e tal, e faz isso daqui ficar só com os picos, que aí eu consigo analisar então melhor a sazonalidade. Só que você percebe que como o gráfico aqui está muito grande, eu não consigo fazer uma análise muito boa, assim, para saber, por exemplo, em qual mês que sempre teve uma queda ou qual mês que sempre tem um aumento de produção de veículos. E, na verdade, é isso que a gente quer analisar. A sazonalidade é ver se em um determinado período ele sempre está com a produção em alta ou ele sempre está com a produção em baixa. Então, é esse tipo de análise que a gente quer observar. E o dados.diff aqui, esse diff, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer com que a gente consiga ver esses picos e fazer esse tipo de análise de sazonalidade, ver se sempre tem o mesmo padrão. Mas, como a gente está vendo aqui, ficou difícil de analisar, né? Então, eu vou fazer uns filtros aqui dentro para fazer com que isso fique mais fácil de analisar. Então, vamos supor, eu vou fazer aqui um filtro aqui pra gente, e aí vai funcionar da seguinte forma, ó. Dados, ponto. Vou botar aqui até entre parênteses aqui para ficar mais fácil de analisar. Dados, ponto. Index, ou seja, eu estou aproveitando que a minha coluna de índice é uma data e eu vou fazer da seguinte forma. Datas.year, tá? Então, eu vou pegar aqui o ano e vou colocar aqui menor ou igual a 2010, certo? E vou colocar aqui um e condicional, né, para fazer uma outra condição. E vou fazer aqui um outro filtro, dados.year, não, na verdade é dados.index.year, para pegar o ano, e menor ou igual a 2012. Pronto. O que eu estou fazendo aqui basicamente, tá? Então eu estou pegando aqui o índice, estou aproveitando que esse índice é uma data e estou pegando aqui o atributo dele de ano e estou falando que eu quero maior ou igual a 2010, isso é uma das condições, e a outra segunda condição é de 2012, ou seja, eu estou pegando aqui parte desse meu gráfico daqui, mais ou menos por aqui, e estou filtrando ele, tá? Para que eu consiga analisar melhor essa análise de sazonalidade. Então, fiz aqui o filtro e vamos aplicar agora esse filtro da seguinte forma. Ó. Eu vou pegar dados, vou colocar aqui filtro, que é aquele filtro que eu acabei de fazer aqui em cima, e vou aplicar o mesmo critério, ó, ponto diff, ponto plot, e vou colocar aqui o fill size de 15,6. E vamos observar agora como é que tá os nossos dados. Eu não escrevi correto aqui, né? Então, pronto. Então,
o que a gente fez aqui, ó? A gente filtrou aqui do ano de 2010 até 2012 e está realmente mostrando isso, ó, de janeiro de 2010 até o final de 2012. E com isso a gente consegue ver melhor se tem alguma sazonalidade ou não, tá? E o que a gente já pode tomar já como referência? A gente percebe, ó, que janeiro de 2010, logo depois a gente tem um pico. Depois a gente tem aqui, ó, janeiro de 2011, logo depois também temos um outro pico. E janeiro de 2012 também temos um outro pico. Ou seja, nós podemos ver aqui, pelo menos nesse nosso contexto aqui, que existe sim uma sazonalidade que logo depois aqui nesse primeiro trimestre aqui, nós já podemos observar onde tem no ano, né, o maior nível de produção de veículos no Brasil. Então, isso é uma forma de você fazer uma análise de sazonalidade, utilizando esse ponto diff, ok? Vamos agora também fazer uma análise de tendência. Ou seja, agora eu quero fazer exatamente o contrário aqui da sazonalidade. Na sazonalidade, eu quero observar os picos. Nesse análise de tendência, eu quero exatamente mitigar esses filtros, esses picos, para conseguir ter uma curva mais suave e eu conseguir ver como é que está o comportamento dela, a tendência dela, tá? Nesse nosso caso aqui, eu criei uma função, tá? Média móvel aqui, time series. O que vai funcionar? Como é que ela vai funcionar? Eu vou pegar aqui esse meu data frame que vai entrar, né? Essa análise temporal que eu vou fazer, ruling, né? Para ver a média aqui em 12 meses, certo? E estou fazendo aqui um gráfico aqui, ó, e só colocando aqui o gráfico original e vamos colocar aqui também a média móvel, né? E coloquei aqui também uma cor nela para ficar mais interessante. Vamos executar essa célula e logo depois eu vou chamar essa minha função aqui que eu importei aqui para dentro. Então, plot média móvel e vou colocar aqui dentro os dados. Vamos executar essa célula. E olha que interessante. Então, ó, nós temos aqui a nossa análise inicial, né, que era a original, onde vai ter todos os picos. E nós temos aqui uma forma de suavizar, fazer uma análise de média móvel dos últimos 12 meses. Então, você percebe que nesse primeiro ano aqui eu não vou ter a linha vermelha, só vou ter a linha azul. E a partir do momento em que eu tenho os 12 meses, né, eu consigo fazer essa minha média móvel. Ou seja, vai pegar aqui o valor dos últimos 12 meses e vai começar. E sempre vai fazendo isso, essa média móvel dos últimos 12 meses. Então eu consigo observar, por exemplo, que teve uma análise de subida e depois tive uma tendência de queda aqui, certo? E podemos fazer isso aqui também, aproveitando que o nosso índice é uma data, nós podemos fazendo de uma outra forma também essa análise de tendência. Então, vou pegar aqui, ó, dados.groupby, que acho que a gente já utilizou isso aqui no canal, tá? O groupby. E vamos importar isso, vamos agrupar os nossos dados pelo index.year. Legal. E vamos fazer uma soma. Soma.plot. E eu vou fazer aqui um fig size, assim como no outro, de 15,6. Vamos ver aqui como é que isso aqui funcionou. Legal. Então, ó, assim como eu fiz aqui, ó, essa linha vermelha aqui, né, que eu fiz a média móvel pelos últimos 12 meses, eu fiz aqui pelo Group By. Então, ó, eu peguei aqui, ó, dados.groupby, falei qual é o meu critério vai ser dados.index.year, vai pegar o ano, fiz uma somatória e fiz um plot dele, só para a gente visualizar melhor. Então, ó, a gente percebe que tem uma análise de crescimento aqui, depois uma análise de tendência aqui do nível de produção caindo. E é isso. É claro que se a gente for parar para analisar os dados, a gente percebe que tem uma queda muito bruta aqui, né,
logo depois aqui de 2008, a gente pode ver que talvez seja a crise mundial, né, que aconteceu em 2008, e nós também podemos observar aqui também um outro afundamento muito grande, e com certeza foi graças ao Covid-19. Então, essa era só uma análise inicial aí sobre séries temporais. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até uma próxima. Valeu!